Olá, graça e paz, tudo bem com você? Um chamado para sermos discípulos, tratando do tema 5 níveis de obediência. Esses dias atrás, eu ministrei uma palavra falando de que a natureza, nós tínhamos uma natureza terrena e agora temos uma natureza divina, e uma das características dessa natureza é a obediência. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa questão da obediência em 5 níveis diferentes, em 5 estágios diferentes da nossa vida. E é muito importante você estar ciente de que em cada nível, ou em cada estágio, em cada etapa, é muito importante você saber de algumas coisas. Todas essas etapas e esses níveis exigirá de nós, né, passarmos pelos testes, pelas provações e todas essas questões. Mas ao mesmo tempo é importante nós sabermos de que Jesus está conosco em uma coisa e em outra, tanto na promessa, no chamado, quanto no caminho e quanto no final, sendo também aquele que nos galardoa, nos presenteia. Então Deus é um Deus de que nos desafia algumas coisas, mas Ele caminha com a gente e Ele tem um prazer, uma alegria em nos recompensar nessa jornada. E eu quero falar sobre 5 níveis nessa caminhada, e um deles é o segue-me. O segundo é o aprendizado. O terceiro é a aceitação do chamado. O quarto é o cumprimento do chamado, que é diferente, você aceitar e cumprir, entende? E por último, o dar frutos, o fazei discípulos. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, em Marcos 10, 17 ao 31, dessa ideia do segue-me. Jesus está nos chamando para seguir. E quando Jesus começa a chamar os discípulos para seguir, Jesus não dá muita explicação. Jesus simplesmente chama, vamos embora, segue-me. Para onde? Para fazer o quê? E a galera começa a seguir Jesus sem muito entender exatamente para onde aquilo vai levar e para onde aquele seguir vai trazer de respostas e de mudança e etc. Mas a galera segue a Jesus, né? E isso não é muito simples. Muitos deles seguem, mas você vai encontrar discípulos que não seguiram. Você vai encontrar o moço rico que decide não seguir a Jesus. Ele não consegue lidar com ter que abrir mão de algumas coisas para poder seguir a Jesus. Então, o primeiro nível de obediência é o segue-me. Quando Jesus te chamar para algo, vai atrás dele. Para onde? Para onde ele for, para o deserto, para o meio do mar, para onde ele for, querido. Porque Jesus, ora está na casa do pobre, ora está na casa do rico, ora está no meio dos entendidos, ora está no meio das pessoas que são simples. Então, para onde Jesus estiver te chamando, segue. Então, o primeiro nível de obediência é seguir. O segundo nível de obediência é o do aprendizado. Nós temos uma dificuldade muito grande nesse segundo estágio, por quê? Porque o seguir a Jesus logo esbarrará no nosso conhecimento, na nossa capacidade intelectual de mudarmos de pensamento. A Bíblia diz que é para nós renovarmos a nossa mente, né? A renovação de mente, ela passa também pela renovação de conteúdo, de entendimento, de aprendizado. Então, o segundo nível de obediência é o aprendizado. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7, no capítulo 11, versículo 29, vai dizer assim, que aprendei de mim que sou manso. Em Mateus 5 é as bem-aventuranças, é todo o ensino do Sermão do Monte, é toda uma mudança de paradigmas que o Senhor está propondo. E lá no capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, Jesus, ele está nos desafiando a quebrarmos os nossos paradigmas, os nossos conceitos e valores e seguirmos ao Senhor Jesus aprendendo. Então, o aprendizado é o maior desafio. Será que ainda estamos dispostos a aprender da palavra de Deus, aprendermos com Jesus, quebrarmos paradigmas para aprendermos? O terceiro nível de obediência é a aceitação do chamado. Isso parece simples, mas quando você olha para alguns exemplos na Bíblia, não é tão simples assim, porque algumas pessoas parecem aceitar o chamado, mas você vai perceber que algumas coisas não estão bem convictas assim. Então lá em Samuel, a gente vai ver, lá em 1 Samuel capítulo 9, 10 e 11, a gente vai ver o chamado, por exemplo, para Saul como rei. Ele, aparentemente, ele aceita o chamado, mas você vai ver, por exemplo, no momento antes da coroação dele como rei, que ele está escondido dentro de uma carroça, debaixo de um monte de entulho escondido lá.
Entende? Então, a aceitação do chamado. Aceitar o chamado, que chamado? Se o seu chamado é para ser rei, para ser governo, ou para ser profeta, ou para ser isso, ou para ser aquilo. E aí, a gente poderia falar, por exemplo, dos dons, né? Aceitar o chamado de celibato, pobreza voluntária, de expulsão de demônios, por exemplo, entende? Aceitar o chamado é mais amplo do que simplesmente, porque Deus pode estar te dando o chamado de expulsão de demônios e você dizer assim, não, eu não aceito esse chamado. Entende? De pobreza voluntária ou de celibato, que é abrir mão de casar, de ter relações sexuais e se dedicar totalmente, como os monges fazem, como os padres fazem e etc. Paulo fez isso, né? Tá? Então, a aceitação do chamado. Para que Deus está te chamando? Aceitar o chamado implica em uma ação, né? Não é só fazer assim com a cabeça, mas uma ação. O quarto nível de obediência é o cumprimento do chamado, porque uma coisa é você aceitar o chamado e a outra coisa é você cumprir o chamado. Em 1 Samuel 13, versículo 6 lá ao 15, a gente está tratando desse assunto do Saul, que aceita ser rei, coroado e etc., mas logo você percebe que as implicações daquele chamado e as questões que estão propostas para ele dentro daquele chamado, ele começa então a travar. Logo na sequência ele já começa a desandar na aceitação do chamado. Um outro exemplo que eu quero dar é o de Jonas, que aceita o chamado, mas não cumpre o chamado. Então o quarto nível é o cumprimento do chamado, porque Jonas ele aceita o chamado, mas ele vai comprar passagem, ele compra para Tarsis em vez de para Nínive. Então ele aceitou o chamado, mas não cumpriu o chamado. Saul aceitou o chamado para ser rei, mas não cumpriu quando tinha que esperar o profeta, o sacerdote vir oferecer o sacrifício. Ele não podia oferecer o sacrifício, ele tinha que esperar. Então, a aceitação do chamado é uma coisa, o cumprimento do chamado passa por processos um pouco mais definidos nessa ideia. Então, se você tem o dom de orar por pessoas para curar pessoas, o que o Senhor espera de você? Que você cumpra seu chamado, que você coloque a mão sobre as pessoas, ore por elas e elas sejam curadas. E por aí vai. Se você é alguém que evangeliza, que ganha pessoas, que discipula, etc. Cumprir o chamado. Esse é o quarto nível de obediência. O quinto nível de obediência é o de dar frutos e o fazer discípulos. E é muito profundo isso aqui quando a gente olha para alguns textos. Porque a Bíblia vai dizer que nós éramos uma vara enxertada numa árvore brava no deserto, não produzíamos nada. O Senhor nos cortou e enxertou numa videira verdadeira e agora a gente pode produzir frutos. E ele diz que aqueles que produzem fruto, ele faz um processo de poda, de limpeza, de organização ali para que você possa produzir ainda mais frutos. Muitos de nós, por consequência dos traumas, das dores, das decepções que passamos, nós estamos enxertados na videira e não estamos dando mais fruto. Porque estamos aborrecidos, chateados e etc., decepcionados, frustrados e tal. E o Senhor está dizendo pra gente, olha, o fato de você estar na videira verdadeira não é que você... É natural você frutificar, mas assim, você pode abrir mão de frutificar. Então a vara que em mim não dá fruto, corta e lança fora, lança no fogo. Por quê? Porque está enxertado na videira, tem toda a possibilidade de frutificar, tem a seiva, tem a presença do Espírito Santo, tem Jesus dando norte, etc, etc, mas não frutifica. Então, corta e lança fora. Então, o quinto nível de obediência é nós entendermos que nós temos um chamado e nós precisamos dar frutos, frutificar, fazer discípulos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, nós precisamos frutificar e nós precisamos obedecer esse chamado para dar frutos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz que Jesus, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Então, quero desafiar você para esses 5 níveis de obediência, um chamado para sermos discípulos, 5 níveis de obediência. Segue-me, aprenda, aceite o chamado, cumpra o seu chamado, dê fruto, faça discípulos. Deus abençoe sua vida poderosamente, uma semana poderosa e abençoada para você e para sua família.